Por que manter o exercício físico do idoso nesse momento de pandemia? Não é de hoje que sabemos a relação intensidade e volume de exercício físico e imunidade, inicialmente visto em atletas de alta performance, depois em praticantes de exercícios. Viu-se que as infecções do trato respiratório diminuíam quando saía-se de estilo de vida sedentário para a realização de exercício físico leve a moderado. À medida que aumentava-se o volume, a intensidade e o tempo total do exercício, como por exemplo maratonistas e atletas com overtraining, havia um novo aumento das infecções do trato respiratório. É o que chamamos de curva J da relação exercício físico e sistema imune. O músculo é um órgão endócrino, imunológico, produz miocinas, e uma delas, interleucina 6, uma citocina tradicionalmente pró-inflamatória, que ao ser produzida por estímulos contínuos de contração de fibras musculares, inibe a produção do fator de necrose tumoral alfa, exatamente por haver um upregulate dos receptores solúveis TNF. Muito bem. Desta maneira, nós temos indivíduos com sobrepeso, sedentários que possuem um grau de inflamação subclínico que nós chamamos de inflammation, fazendo com que haja um aumento do risco de diabetes tipo 2 nesse indivíduo. Contrabalançando, indivíduos praticantes de atividade física, seja por redução da gordura visceral e por isso uma redução das citocinas pró-inflamatórias, seja pelo aumento da interleucina 6 e por isso uma redução do TNF-alfa, com uma redução do risco de apresentar diabetes tipo 2. Parece que o mecanismo disso tudo relaciona-se ao pico de produção de interleucina 6 durante o exercício físico agudo, repetidas vezes, semanas e mais semanas. O hábito acaba facilitando isso, fazendo com que o indivíduo, mesmo aquele com atividade física leve a moderada ou aquele de atividade física muito intensa, tem uma interleucina 6 basal, sérica, menor do que aquele indivíduo que tem inflammation e que é sedentário. Em idosos, também o fato de se exercitar com intensidade moderada confere uma imunidade inata e adaptativa mais adequada quando se compara com indivíduos sedentários. No gráfico da esquerda, nós temos idosas que foram pareadas, coluna branca, sedentárias, com idosas ativas, que realizavam exercício resistido aeróbico 3 vezes por semana, por um longo tempo. Vimos que essas senhoras elas tinham uma concentração do TNF-alfa maior quando comparada com as idosas ativas. E por isso, essas idosas ativas tinham um perfil de imunidade adaptativa melhor, com uma maior concentração, maior número de células linfócito T naive tipo CD4. Em relação à imunidade humoral, esses dois grupos de idosas foram submetidos à vacinação contra a influenza. Antes da vacina e 30 dias depois, foram dosados a IgM e IgG. No gráfico acima, no gráfico A, representa-se o resultado antes e pós-vacina da IgM dos dois grupos. A seta vermelha mostrando o aumento significativo no grupo das idosas que faziam exercício físico controlado de intensidade moderado e no gráfico B mostrando a seta verde em relação à IgG. Portanto, estimule o idoso ao seu lado a melhorar a imunidade. Exercite-se.